Boa tarde. O domínio público recebe hoje o vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa, Márcio Luders. E nesta edição falaremos sobre o avanço nas obras de saneamento básico em nossa cidade, reabertura do Parque Floresta Imperial, o Boulevard Germânia e a situação da dívida da Comusa junto à Corsan. Boa tarde, Márcio. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Eu que me sinto honrado de estar aqui, vou retornando a essa casa novamente e desejar uma excelente tarde para todos os nossos espectadores. E retornando na condição de vice-prefeito, porque já falaste aqui conosco na condição de diretor-geral da Comusa, que hoje é o cargo que tu acumula. Então vamos só uma introdução aí, como é que é, o que diferencia ser hoje vice-prefeito da nossa cidade? É uma grande satisfação, né, ter sido eleito vice-prefeito e retornar aqui nessa condição também. É um grande orgulho, né, para quem é hamburguense como eu, é um orgulho, né, representar a nossa cidade junto com a prefeita Fátima. Nós deixamos algumas coisas também que não tinham sido completadas, né, na primeira passagem pela Comusa e por conta disso também houve o convite novamente para retornar à direção da autarquia. As missões que foram dadas estão praticamente todas prestes a serem cumpridas, isso é uma grande satisfação para nós, né? Aí em praticamente 3 anos, porque houve uma interrupção aí pelo licenciamento para concorrer, né? Mas as obras que estavam em andamento, algumas coisas nós já estamos conseguindo inclusive inaugurar, como foi há poucos dias a estação da Vila Palmeira, né? Que foi iniciado na minha gestão, à frente da autarquia, e a gente conseguiu concluir e inaugurar. Então, é com muita satisfação, né, que a gente consegue iniciar uma obra importante e findar, né, ela já operando, e isso para nós é muito gratificante mesmo, é muito importante também para a nossa cidade. O saneamento básico sempre é importante, nós que estamos aí com em torno de 7% do saneamento básico. 7%. Agora era 3,5%. É, 13,5%, a gente já está com praticamente 7,5%. Ou seja, quase já dobrou praticamente, né? É verdade. E estamos também prestes a iniciar as obras, né, da estação do Luiz Hall, né, que vai ser a grande obra e que a gente vai falar um pouco também. Sim, justamente. Então, eu ia te perguntar sobre a questão do licenciamento da Luiz Hall. Vocês receberam neste ano, é isso? Recebemos esse ano e... Licenciamento ambiental, né? E é o que é necessário para a gente poder iniciar a obra, né? Era uma exigência que nós tínhamos bastante grande da Caixa para que a gente desse movimento nesse contrato, que é um contrato que existe desde 2011, né? E até o presente momento não tinha nenhum movimento assim importante. Então a gente conseguiu com muito trabalho, né, construir as condições necessárias para conseguir esse licenciamento da área para a construção. E já estamos com 2 licitações importantes na rua, que uma é a da terraplanagem, né, do local para a construção, e outra é dos interceptores, né, que faltam, né, do arroio aqui Nicolau Becker, dessa região do Guarani, Vila Nova, que foi uma parte faltante. O interceptor, só para explicar o que é, ele que faz a coleta, né, do esgoto para levar para a estação, para tratar. Então, a gente já tem aí 95%, 96% dos interceptores prontos, faltando somente essa parte para a gente poder chegar ao esgoto depois na estação e tratar. Bom, a Luiz Hall também tinha uma questão que o Ministério Público demorou vocês, é claro, conseguindo convencer o Ministério Público, né? Ele demorou para dar um parecer favorável, né? Pode explicar um pouco por que houve esse tipo de discussão mais alongada com relação ao licenciamento? Sim, a estação do Luiz Hall ela vai ficar na Vila Crefe, aqui em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso, e é muito próximo a uma zona de alagadiço, uma zona de banhado do Rio dos Sinos, é bem próximo. Que tanto é que após o tratamento já retorna a água limpa para aquele banhado e para o Rio dos Sinos. Então, por estar naquela área, houve um estudo da Metroplan sobre as zonas alagadas, né? E esse estudo não foi só aqui de Novo Hamburgo, foi de toda a região metropolitana, de toda a bacia aqui da região metropolitana. Esse estudo foi importante que ele determinou quais eram as áreas alagadiço. Então, uma franja muito pequena, né, da onde vai ser instalada a nossa estação, estava dentro dessa zona de alagamento. Então, nós precisávamos de um estudo hidrológico, hidrodinâmico, né, para haver essa liberação de construção. Nós trabalhamos em cima disso, trabalhamos inclusive com o Comitê Sinos para poder fazer isso. Que era favorável, né? Então, chegaste a acompanhar algumas reuniões. Sim.
e fizemos apresentações então no Comitê Sinos, que nos ajudou, né, nesse convencimento, inclusive, da promotoria ambiental e também da importância, né, Jaime, porque de fato o que é mais importante, né? Nós termos esgoto tratado, né, ou termos alguma possibilidade ali daqui um pouco de avançar um pouco nessa franja de alagamento, mas ficou comprovado tecnicamente, né, que não haveria qualquer influência na questão da zona de alagadiço próximo ao banhado, então foi permitido pela promotoria ambiental, depois desse longo estudo, que levou aí mais de 2 anos, né, a construção. Então, a partir dali, a gente iniciou todo o processo de adaptação desse processo que já vinha sendo feito, né, para poder licitar e para poder levar até a FEPAM. Então, daí teve mais o prazo de análise, que é uma análise bastante complexa, porque é uma estação bastante grande, são 6 hectares, né, investimento bastante grande também, aproximadamente 65 milhões de investimento ali. Então, não é uma coisa muito simples de ser feita, mas para mim é um grande orgulho ter iniciado com esse desafio, primeiro, de recuperar o recurso, né, que eram praticamente 100 milhões com os investimentos próprios da Comusa, e a gente fez essa recuperação dos recursos lá em 2018 ainda, e isso culminou já com o início de licitação. Então estava praticamente perdido, né, um recurso que junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional já estava praticamente perdido, e agora a gente vai dar efetividade para isso tratando o esgoto na cidade. Não, imagina uma obra desse vulto, a importância, né, para a questão nossa de tratamento de esgoto, porque é uma vergonha Novo Hamburgo, né? Infelizmente, há tanto tempo, a cidade vai completar em 2024 100 anos, e nós tratarmos tão pouco de esgoto como se viu quando vocês assumiram a gestão, ou melhor, quando a prefeita Fátima assumiu a gestão, era 13,5%. Então, nesse período já se dobrou. Então, qual vai ser o impacto ao término dessas obras, digo, em termos de tratamento de esgoto para a cidade? Não é razoável, eu sempre digo isso, né, que nós aceitemos como normal nós termos esgoto correndo a céu aberto numa cidade tão bonita e tão pujante quanto é Novo Hamburgo. Então nós já nos acostumamos a ter arroios, né, com esgoto correndo a céu aberto na cidade. Isso não é o normal, isso não tem que ser o normal, né? Nós nos acostumamos assim, mas eu acho que nós temos que nos desacostumar com isso, né? Nós temos que tentar fazer com que os nossos arroios voltem a ser límpidos e que nós tratemos esse esgoto. Para cada real investido em saneamento básico, a gente economiza R$ 9,00 em saúde pública. Essa é uma conta bastante simples de fazer e é uma conta feita no mundo inteiro, não é só aqui. Sim. Então, as pessoas muitas vezes não entendem a importância do tratamento do esgoto. O esgoto sai da minha casa, para onde ele vai, não me importa. Importa sim, porque isso está fazendo com que, inclusive, sejam geradas diversas doenças, né, e que acabam não só tendo gasto, né, financeiro do poder público, mas morte de pessoas, né? A vida das pessoas é muito mais importante, mas respondendo a tua pergunta sobre a questão do Luiz Hall, nós vamos ter aí, num primeiro momento, mais de 200 litros por segundo tratado, tá? Mas mais do que isso, essa estação vai ter o potencial de tratar 600 litros por segundo. Significa dizer que no futuro a gente possa fazer um emissário, né, do Arroio Pampa para ser tratado no Luiz Hall. Então, a gente vai poder ainda chegar muito próximo do 100% do esgoto tratado na cidade. Fantástico. Então, isso é fantástico, é uma obra muito importante, não só para o saneamento básico da cidade, né, para a qualidade ambiental que nós temos também do nosso Rio dos Sinos, mas também para a saúde pública dos nossos cidadãos. Outra questão que é a respeito já a gente está falando de tratamento de esgoto, também a questão da água. O Boulevard Germânia, que é um novo bairro, que recebeu recentemente licenciamento, né, da própria prefeitura, a questão de água. Como é que está sendo tratado a partir de vocês? O que está sendo apresentado? Pode falar um pouco sobre essa questão? É uma das obras mais importantes dos últimos tempos, né, não só da cidade de Novo Hamburgo, mas talvez do estado e do Brasil, né? Claro que isso não vai se dar de uma forma imediata, de uma forma rápida, mas nós estamos falando de um investimento ao longo de 20 anos de aproximadamente 6 bilhões de reais. Então isso vai ser um bairro-cidade, né? Isso vai servir de case, inclusive, para arquitetos do mundo inteiro estudarem e para as pessoas conhecerem também. Vai ser um atrativo turístico para a cidade de Novo Hamburgo e econômico, né? Porque ali eu tive o prazer de conhecer também um pouco mais desse projeto, que está sendo construído ainda, está sendo adaptado pelo Grupo Zafari também às realidades, e esse entendimento de que seria um bairro
de classe alta, né? Num primeiro momento não é verdadeiro, né? Eu tive conhecimento ao projeto. Ele vai se prestar realmente a ser um modelo de cidade, inclusive, onde vão ter parques, onde vão ter escolas, onde vão ter supermercados, onde vão ter bairros, inclusive populares, dentro desse contexto todo. Isso vai ser uma cidade projetada e construída de uma maneira diferente. Eu não consigo nem dimensionar o tamanho disso, mas com certeza vai ser um legado para a cidade muito importante. E mais uma vez entra aí também a Estação Luiz Hall, porque num primeiro momento, nessa primeira etapa, o Grupo Zafari, que é quem está empreendendo, vai ter que fazer estações de tratamento de esgoto, né, para essa primeira etapa. Mas, estando pronto a estação do Luiz Hall, existe uma possibilidade daqui a um pouco de fazer essa ligação também na estação do Luiz Hall, né? E isso vai, com certeza, dar mais funcionalidade também para o Boulevard, né? E a questão da água, né? A gente falou da questão do esgoto. E a água, a Comusa hoje, como estão as adutoras, por exemplo, a questão de abastecimento desse bairro, planejamento. É necessário algum investimento maior no tratamento de água? No projeto hidrossanitário já está contemplado, né, o armazenamento de água também para o bairro necessário, né, e o dimensionamento também da chegada dessa água lá através da Comusa. Isso tudo já está aprovado dentro da autarquia, né? E também isso vai se dar ao longo do tempo. Então, a distribuição de água para a chegada lá já existe, né? Então não vai ter maiores entraves para que isso ocorra, e ele já tem um projeto para armazenamento disso também para poder fazer a distribuição, né, que vai ser feita gradativamente de acordo com a liberação das etapas, né, do Boulevard. A gente tem muitos avanços para fazer com relação à água. A gente vem trabalhando também numa nova adutora, né, que também era uma obra que estava parada há bastante tempo. Nós conseguimos recuperar os recursos, começamos dando um pontapé inicial lá com a ampliação da nossa estação de tratamento para receber essa água, porque hoje nós tratamos em torno de 720 litros, né, por segundo. E nós vamos passar aí com a nova adutora a 950 litros por segundo, né? Nós temos ainda que ampliar a reservação também, porque hoje nós temos aí, nas condições normais, reservação para 4 horas, que é uma média nacional razoável, mas nós temos que buscar mais reservação e não só isso, né, investir em alternativas, né, para a gente não ter falta de água no futuro. E isso é uma coisa que talvez até seja motivo, Jaime, da gente conversar numa outra oportunidade, porque o que se desenha para esse verão no Brasil é muito grave, é muito sério. Hoje nós estamos com a região sudeste com aproximadamente 40% da capacidade. Isso nós estamos no mesmo período de inverno. Então, existe uma expectativa que no período de verão, na região sudeste, nós tenhamos aí 20% da capacidade. Ou seja, tem que gerar a eletricidade e ainda abastecimento Exatamente. humano. Então, a possibilidade de apagão é muito grande e de falta de água também é muito grande. Então, os investimentos são fundamentais nesse setor de saneamento básico e a gente espera que isso ocorra de uma forma conjunta, né, com os municípios, estados e com a União. Bom, eu queria retomar, já que tu falaste sobre a questão turística envolvendo o Boulevard Germânia. A Presidente Luciana, que é uma avenida que muito se fala na BR-116, o acesso também, né? Mas a Presidente Luciana, que é uma avenida que começa em São Leopoldo, passa por Novo Hamburgo e vai até Picada Café, né? Esse também é um lugar importante e está dentro desse mapeamento também? Olha, ela é uma rota alternativa, né? Já se falou, inclusive, em alguns projetos de estender, né, a 448 para que viesse também, né? Sinceramente... Até ela. Isso, até ela. Então, até o presente momento eu não tenho notícia de um andamento efetivo de projeto nesse sentido, mas até o próprio Grupo Zafari sabe também da importância desta via, de melhorias daquela via ali, e isso vai ocorrer de forma muito natural, até porque são poucas residências que tem, pelo menos de um dos lados ali até chegar aqui em Novo Hamburgo, né? Nós já temos uma duplicação dela em uma parte ali da Boa Saúde, do bairro Boa Saúde, existe uma duplicação que foi feita pelo prefeito Gero Foscarini na época, um longo espaço dela ali já duplicado, quase até a divisa com Estância Velha, né? Então, a tendência é que realmente haja uma duplicação e espaço há, né? Basta verificar a questão de recursos e se existe um projeto também a nível estadual, porque muito provavelmente
esse investimento não seria só dos municípios, porque tu está falando ali de uma divisa de Novo Hamburgo e São Leopoldo. De um lado da rua é Novo Hamburgo, do outro é São Leopoldo em alguns pontos. Sim. Vamos falar agora sobre o Parque Floresta Imperial, que é uma boa notícia, né? O Parque Floresta Imperial foi reaberto ao público. O que mudou ali para receber, né, o público a partir, então, dessa pandemia? O Parque Floresta Imperial, acho que faz parte da infância da maioria dos hamburguenses, né? Eu frequentei muito quando criança o parque e a gente jogou muita bola lá naquele parque e tem um carinho bastante especial pelo parque. Então nós íamos visitar o parque com as escolas e até hoje isso é assim, né? O que foi cessado por conta da pandemia. A Comusa já há muitos anos, né, tem esse cuidado com o parque e a gente uniu o útil ao agradável nessa situação e colocou nosso setor socioambiental lá no parque, né, que é quem realmente dá as palestras ambientais para as escolas. A gente fez um investimento em auditório para poder realmente dar essa consciência ambiental e fazer educação ambiental para as nossas crianças, que é a partir dali que a gente vai conseguir ter efetividade naquilo que a gente busca, que é cuidar do meio ambiente. Mas até a pandemia, como estava fechado o parque, nós pudemos aproveitar esse momento para poder fazer algumas reformas estruturais também. Pintamos balanços, plantamos árvores, fizemos todo um cuidado no parque para deixar ele pronto para este momento, que é um momento de reabertura. Eu estive lá com a prefeita Fátima, fazem umas 3 semanas, né, quando a gente anunciou a reabertura do parque para a comunidade. É um lugar lindo, né? A gente deixa o convite também para quem não conhece, ele está aberto de domingo a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Tem segurança lá, nós temos a guarda municipal presente, as pessoas podem lá tomar seu chimarrão, as crianças podem brincar nos balanços e nos espaços que tem lá também, de área verde. A única coisa que nós não liberamos no presente momento ainda, porque existe um espaço de churrasqueiras lá, né, Jaime? Sim. Então, até por conta da questão de aglomeração, nós ainda não estamos liberando esses espaços, mas pode ir para lá, eu acho que é um espaço belíssimo da cidade também, que venha se somar com o Parcão, né? Porque nós temos mais uma área verde, né, aberta para as pessoas, principalmente para aqueles que moram em apartamento na cidade, né, como é o meu caso, poder sair no final de semana com a família, tomar um chimarrão e curtir um pouco do verde da cidade. O espaço de exercício ao ar livre aqui está aberto? Sim, tem academias ao ar livre, sim, está aberto também para as pessoas poderem fazer seus exercícios. Eu frequento, né, eu conheci o Parque Floresta Imperial, sou de Porto Alegre, então conheci depois de alguns anos e realmente sim, estava sentindo falta desse espaço, da mesma forma que o Parcão hoje está belíssimo, né? E a cidade precisa desses espaços. Precisa ter esses espaços verdes, né, para as pessoas poderem conviver também, né? Sim. Márcio, tem uma questão também sensível, porque quando a gente fala de investimentos, né, a gente também fala de dívidas. E hoje a Comusa tem ainda uma dívida com relação à dívida da Corsã. Qual é a situação dessa dívida e isso vai afetar de alguma forma? É claro que há uma contingência, mas afeta a longo prazo os investimentos em saneamento, em água? Sempre uma dívida pesada como essa, e quando nós ganhamos essa missão da prefeita Fátima lá em 2018, as missões eram 2, e até disse para ela esses dias, olha, as missões que tu me deu eu consegui transpor, né, com muito auxílio também de toda a equipe da Comusa, de todos os servidores da Comusa que foram incansáveis também em a gente buscar alternativas, porque as missões não eram fáceis. Uma, recuperar 100 milhões de reais que estavam praticamente perdidos, para se ter uma ideia. Eu, com 15 dias de autarquia, em uma reunião da Caixa Federal, me entregaram um ofício e disseram, olha, vocês têm 30 dias para adequar os projetos todos sob pena de perder o recurso. Então, né, tive aí... Com a corda no pescoço. Com a corda no pescoço, então a gente teve que agir muito rápido, mas sempre com um apoio muito grande também da prefeita e da nossa equipe técnica, né, e dos servidores. Conseguimos buscar de volta, manter o recurso e não só isso, conseguimos dar efetividade nele, que agora já está andando, né, com a obra já em fase de licitação. Também tínhamos o desafio dos precatórios, né, já lançados quando entramos, tentamos fazer um acordo com a Corsã, que infelizmente não foi possível, né, para o pagamento desses valores, porque o montante é bastante grande, são 200 milhões de reais,
Então, como nós não conseguimos naquele momento ter a sensibilidade da Corsã para fazer esse acordo, nós tivemos que tomar diversas medidas de austeridade dentro da autarquia, mesmo mantendo o serviço, né, mas com enfrentamento. E aí também tomamos algumas medidas políticas, né, em busca de prorrogar a situação dos precatórios, que a gente já sabia que existiam projetos em Brasília também no Senado para que isso acontecesse, e fomos vitoriosos também nessa luta que tivemos com relação aos precatórios, que é um problema não só nosso, mas do Brasil inteiro. Esses precatórios, e é importante destacar isso, não são de pessoas físicas, são só de pessoas jurídicas que foram prorrogados para que as empresas não quebrem, para que os municípios não quebrem, para que os estados não quebrem, então por isso da prorrogação. Houve uma prorrogação de 2024 até 2029, e isso fez diluir um pouco a questão dos pagamentos de valores, ainda assim bastante pesados. Nós já pagamos aí praticamente 70 milhões de precatórios até o presente momento, e desses 200, então aí o que falta pagar, o problema todo é que esse valor vai tendo uma correção, né? Então ele não é um cálculo aritmético simples, né? Mas eu diria hoje que em torno de 140 milhões ainda faltam pagar. Mesmo com isso, né, quando nós pegamos a autarquia lá no começo, nós conseguimos aí economizar em torno de 45 milhões em 3 anos, né, sem prejuízo do serviço para pagamento de precatórios. Então, para ver como é importante a medida administrativa de austeridade, como é importante administrar também com bastante consciência do que se está fazendo. Então, deixar os parabéns realmente para toda a equipe da Comusa que entendeu o momento que nós estávamos vivendo também, em que precisávamos entregar um bom serviço para a comunidade, mas também precisávamos fazer esse enfrentamento da dívida. Tivemos agora a grata notícia, e a gente está dando aqui também em primeira mão, com relação à Corsã, que nós tínhamos um acordo também para receber valores aí também que está prestes a sair nos próximos dias. Que notícia boa! Márcio, já que tu falaste também da questão interna da Comusa, sobre a questão do almoxerifado, porque vocês também tinham um problema ali crônico com relação à guarda de coisas úteis, né? E isso também impactava, tu falaste sobre o enxugamento interno, o que isso impactou também, essa questão que é bem peculiar, mas que vocês também deram destaque na mídia a respeito do almoxerifado. A Comusa é uma grande empresa de engenharia, né? E ela, por conta disso, se utiliza de diversas ferramentas e diversos materiais. Nós tínhamos um almoxerifado muito pequeno, né? Era uma sala não muito maior que esse estúdio, né? Para uma autarquia daquele tamanho. Então, não se sabia ao certo o que tinha, né? As coisas ficavam em caixas, ficavam um pouco em cada lugar, então não se sabia o que fazer, né? Porque estava completamente inoperante, não funcionava direito, às vezes tu comprava materiais sem necessidade, porque não já sabia tinha em estoque, mas não sabia? Não conseguia visualizar isso. Sim. No passado existia um projeto para a construção de um novo prédio, né, que contemplaria também esse almoxerifado. O problema todo é que nós tínhamos o enfrentamento, né, dos precatórios, então não se poderia fazer um investimento dessa monta neste momento. Se optou pela locação de um prédio, né, próximo à autarquia para que pudesse contemplar isso. E não só isso, nós colocamos 3 setores, né, 2 outros setores que estavam mal alocados também, que era a leitura e a gestão de consumo. Então colocamos mais o almoxerifado, são 3 setores que foram alocados nesse local, com investimento bastante baixo. Hoje nós conseguimos verificar e conseguimos visualizar todo o material que nós temos em casa, né, com controle de estoque, né? Com conforto térmico para os servidores, acesso fácil. O acesso fácil, ambiente limpo e arejado. Então, ficou muito melhor de trabalhar dessa forma, né? Nós temos que pensar como investimento, né? Muitas vezes é necessário fazer investimentos para que a gente possa desenvolver melhor o trabalho das nossas atividades. Márcio, além da ocupação que tu tens como diretor-geral, tem, então, a função de vice-prefeito. Podes falar um pouco dos aspectos administrativos também, porque recentemente, com as férias da prefeita Fátima, tu ficaste
na liderança do executivo da nossa cidade. Então, falar um pouco sobre esse trabalho antes das nossas considerações finais. Nós temos uma sintonia bastante importante de trabalho, eu e a prefeita Fátima, e isso é muito bom, né? Porque eu também sei que a função do vice-prefeito é uma função auxiliar, né? Eu sei e tenho plena consciência disso e estou sempre para colaborar. Desde o primeiro momento, tanto quando iniciamos a nossa caminhada um ano atrás, né, nas prévias das nossas campanhas eleitorais, ali já tinha muito claro isso para mim, né, que a minha função é de colaboração. E por isso fiquei satisfeito também, muito feliz com o convite de retornar à Comusa para dar mais ainda um pouco de contribuição nesse sentido. Mas sempre colaborando, sempre construindo, né? Óbvio que algumas vezes a gente diverge em ideias, mas sempre construindo junto com a prefeita esse caminho que é um caminho melhor para a cidade de Novo Hamburgo, né? O que a gente se uniu, nós unimos os projetos justamente para a melhoria da nossa cidade. Esse é a nossa intenção. Então, o nosso dia a dia não pode ser diferente, né? Esse dia a dia de construção, de diálogo, de buscar alternativas, ele é muito presente. Então, não só na função de diretor da Comusa, mas como na função de vice-prefeito. Nós falamos praticamente todos os dias, né? Apesar de diversos compromissos de ambos, todos os dias, nem que seja ao final da noite, nós buscamos conversar por telefone e buscar alternativas realmente para a cidade, né? Então, a minha função, e eu fico muito feliz com isso também, é de uma função auxiliar. Sei também que a missão do prefeito não é fácil, né? Ela é uma missão muito difícil, administrar aquilo que é de todos, uma cidade tão grande como a nossa, com diversos e mais variados problemas, né? Não é simples. Então, mas temos uma boa sintonia e uma sinergia muito boa aí para tocar a cidade. Sim. Márcio, peço então que tu faça as tuas considerações finais. Em outro momento vamos falar também a respeito, tu levantaste, né, o tema da questão que eu imaginei, a questão de abastecimento de água. Tu falaste um termo que eu nunca tinha ouvido, de reservatório, reservação. Isso, né? isso. Eu provavelmente imagino que sejam criar reservatórios. Exatamente. Mas vou deixar então que tu faça as tuas considerações finais e em um outro momento vamos falar especificamente então da água. Tá bom. Fica com o convite aberto, né? Óbvio, né? Obrigado, Jaime. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, para falar de assuntos importantes da nossa cidade, né? O saneamento que não é um assunto diário de todos, né? E é tão importante a gente poder divulgar aquilo que está sendo feito, né? Como a gente estava falando durante o programa, muitas pessoas não se dão conta da importância que tem o saneamento para a vida delas. Impacto na saúde, né? A importância para a saúde pública, né? Para a importância para o meio ambiente em que as pessoas vivem. Então, falar de saneamento para mim é muito tranquilo e eu gosto muito desse tema e fico muito feliz pelo convite. E desejar realmente um excelente final de semana, né? Um excelente final de semana e um 20 de setembro maravilhoso para todos os gaúchos. Sim, é segunda-feira, 20 de setembro. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa, Márcio Luders. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais.